Senhor? Amém. Meus irmãos, abram vossas Bíblias, por favor. Carta de Paulo ao povo de Éfeso. Glórias ao nome do Senhor. Quero externar a minha alegria por poder estar aqui nessa casa mais uma vez. Tivemos aqui uma vigília, tivemos aqui um trabalho com jovens, tivemos aqui outros cultos. Eu louvo a Deus. O setor 27 sempre me acolheu e eu louvo a Deus por tudo que a nossa Senhor tem feito. Pastor, esse Deus abençoe a vida do Senhor. Setor 36, com certeza tem saudade. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, pastor Jeremias, os obreiros dessa casa, cada um tem o seu espaço aqui. Deus abençoe vossas vidas. Deus abençoe a vida do meu cunhado, minha irmã, que me acompanha hoje, em nome de Jesus. Capítulo de número 6, por favor. O culto titulado Família. E eu não quero fugir daquilo que é tempo. Deus tem um propósito nisso tudo e família tem que ser preservada. Capítulo de número 6, versículo de número 1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Vocês pais, não provoquem os seus filhos e nem suscitem ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na administração do Senhor. Quanto a vocês, servo, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quero ler de novo 7. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, não para as pessoas. Quero ler de novo o verso 7. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer uma boa coisa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre, e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças e sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Amém. Podem sentar, por favor. Irmãos, nós estamos em um culto muito importante, um culto titulado Culto da Família, e eu quis ler esse texto aqui, porque o Senhor colocou no meu coração. O culto direcionado, ele é importante nós tratarmos aquilo que é o assunto preciso. E Paulo, ele é muito diretivo nessa carta ao povo de Éfeso. Deus usa a vida de Paulo. Nós, assembleando, temos o nosso culto de domingo com a família. Eu podia trazer uma palavra sobre a ressurreição, podia trazer uma palavra sobre cura, sobre milagre, podia trazer uma palavra no Velho Testamento sobre Moisés, sobre Elias, podia pregar vários textos bíblicos. Só que Deus, ele me direcionou aqui nesse livro, onde o apóstolo Paulo deixou ser usado por Deus e deixou decorrer conforme o que Deus tinha, como aquilo que é promovido do céu para aqueles que servem a Ele. A família é um projeto de Deus, é coisa gloriosa o que Deus tem no quesito família. Deus é aquele que chama o povo dele, e Deus, ele gosta de construir. Nosso Deus, ele é construtivo. Se nós pegarmos a Bíblia, lá no livro de Gênesis, nós vamos se deparar com o homem que Deus fez ele do barro,
e ele não experimentou que é ser criança, ele não teve mocidade, ele não teve adolescência. Adão já foi formado homem, já foi formado grande. Foi Deus que fez Adão para que ele viesse ser assim. Adão não teve sentimento de quero uma madeira, quero tomar leite. Adão não teve esse sentimento, quero o colo da minha mãe. Ele não teve isso, porque ele já nasceu grande. Deus, ele formou Adão grande, e Deus já formou Adão homem. Deus forma Adão, coloca Adão no jardim do Éden. Não tinha como Deus fazer uma criança para pôr no jardim, porque a criança não estava adaptada, nem adequada ao ambiente. Ela não entenderia o que teria que fazer. A criança quer brincar e quer se divertir. Na mentalidade de Deus, Deus já faz o homem que sabe o que vai fazer. Deus, ele coloca Adão com uma inteligência tão grande que Deus dá a Adão o privilégio de colocar nome, de ter o privilégio de nomear, de chamar. E foi muito bom isso, porque Deus mostra que o homem, ele tem uma qualificação, uma chamada. Deus, ele mostra que ele quer que o homem seja obediente naquilo que Deus tem para fazer. A gente observa que o homem começa a ver os animais em conjunto, os animais em pares, os animais macho e fêmea, e Deus agora concede para Adão uma disjuntora. E a mesma coisa, parece que o osso da costela é o neném que vai crescer. Do osso, Deus forma a mulher, e Deus coloca a mulher no lado de Adão, para que os dois pudessem procriar da forma que o céu queria, não da forma que aconteceu. Mas a Bíblia nos mostra que no quesito família, dentro do jardim do Éden, imagina, Deus descia para conversar com Adão, para bater um papo com Adão. Deus descia para dialogar com Adão, para orientar Adão, para trazer para Adão o que o céu tinha como investimento para a vida dele. E da mesma forma que Deus fazia naquele tempo, hoje nós não estamos dentro do jardim do Éden. O jardim do Éden, depois que Deus tirou Adão e Eva, ele foi fechado, foi lacrado, e teve um anjo e uma espada inflamada na porta. Ninguém entra dentro do jardim mais. E aqui hoje nós não temos o privilégio de ter o jardim, de Deus descer na virada do dia, de manhã, meio-dia, e dialogar. Mas a gente tem o privilégio de ouvir a voz de Deus ecoar também. Deus quer falar com o homem. Deus não quer que o homem fique sem a orientação dele. Nós estamos aqui nesta noite porque a melhor orientação para a nossa vida, ela não vem da terra, ela não vem de homens comuns, ela vem da presença de Deus. E aquele que anda segundo a vontade de Deus e a sua orientação, tudo dá certo, tudo dá bem. Quem anda com Deus, ele alcança o melhor de Deus. Quem anda com Deus, a mente dele não está vinculada na terra, ele tem uma mente cristocêntrica, e tudo na vida dele acontece conforme a vontade de Deus. Quem anda com Deus não anda reclamando, não anda murmurando, não anda arrumando problema. Quem anda com Deus, ele tem o privilégio de falar de Deus, de anunciar Deus, de sentir Deus, de glorificar Deus, de enaltecer a Deus, de louvar a Deus, de orar a Deus e de meditar na palavra de Deus. Agora imagina Adão, não tem Bíblia, não tem mandamento, não tem doutrina. Deus faz ele nu, e ele nem sabe o que é tocar em corpo, ele não entende nada. Mas quando Deus dá a mulher, a curiosidade vem. Vocês podem observar que a curiosidade está destruindo muita coisa. E aqui na carta de Paulo, ao povo de Éfeso, a gente observa que em Éfeso havia um templo chamado e conhecido como templo da deusa Diana. E o inverso, o contrário daquilo que era construtivo a família, o templo da deusa Diana destruía. Porque no templo da deusa Diana havia doutrina, e havia costumes, e trazia-se tradições, porque a adoração que eles tinham era a mesma de um tal de Deus Quemosh, era a mesma de um tal de Deus Dagon, era a mesma de deuses do Velho Testamento. Só muda o nome da imagem, porém a adoração é a mesma. E nós observamos e vemos que no tempo da deusa Diana, no momento litúrgico que eles tinham, de culto que eles diziam que era culto, ali havia orgia, ali havia sexualidade, era mulher e mulher, homem com homem. Então deturbava totalmente a palavra de Deus. Vou falar de novo. Eles tinham uma reunião onde se reuniam, e era a reunião
trazia pessoas, era um culto grande, era uma reunião que vinha muita gente, e aí eles faziam de tudo ao contrário, mulher, homem, e a bagaceira era feia ali, e Deus permite um homem chamado Saulo se converter. Deus tira alguém do embaraço da vida, Deus tira alguém dos caminhos tortuosos, Deus arranca alguém que perseguia a igreja certa, Deus arranca alguém que servia a Satanás e agora vai servir a Deus. Deus tira alguém do erro para colocar no certo, Deus tira alguém do caminho torto para colocar no caminho reto, Deus tira alguém que adora o inimigo para adorar o Deus que é todo-poderoso, Deus arranca alguém que mata para depois pregar que é Deus que dá vida. E esse homem, ele não recebeu mensagem de nenhum apóstolo. Desculpa a minha expressão, mas não teve obreiro corajoso para pregar para Saulo. Não teve nenhum glória aqui em cima. Não teve nenhum Pedro que arrancava da espada para falar: vou matar esse homem. Não. Nem para se levantar alguém e falar assim: eu vou tomar as dores. Jesus morreu. E ele ressuscitou. E ele falou: não encontrei com esse cabra vivo, mas eu pego ele depois que eu fui morto. Não, se morto ele fez um camarada cair do cavalo, imagina Jesus vivo. Não. Se Jesus só com a voz fez o cavalo empinar, imagina Jesus com o corpo presente, como é que o bicho ia ficar. Jesus, quando ele bradou com a voz: por que você está perseguindo a igreja? Não precisou puxar a rédea, o cavalo parou com a voz. Tem animal que só para quando escuta a voz. Tem animal que é bruto, gente. Tem bicho que é bravo, mas quando a voz vem: oi. O bicho parou. Tem hora que tem que dar uma puxadinha na rédea. Ali não, em vez de puxar, soltou. O cavalo não levantou porque ele fez, porque ele quis. Não. Por certo, esse cavalo ele era bem adestrado, porque Saulo é o Saulo de Tarso. O Saulo é um homem conhecido. O Saulo está regendo uma tropa de homens. O Saulo é um homem que anda dentro da faculdade de Gamaliel. Saulo é poliglota, ele fala idiomas. Saulo ele é inteligente. Saulo ele tem sua religião e ele não aceita. Eu nem sei se pode se comparar o Saulo com alguém do nazismo, alguém do islamismo, porque Saulo era muito cruel. Se no período de Saulo existisse bomba, imagina o que isso ia fazer. Que estrago que teria, pastor Aparecido. Mas a gente observa que todas as armas que ele podia usar para flagelo, ele usou. Tudo que ele podia usar para judiar, ele usou. Tudo que ele podia usar para torturar, ele usou. Mas chegou uma hora que a voz veio. Quando a voz veio, na hora que a voz entra em ação, na hora que a voz do Senhor começa a trabalhar no coração, pode ser o coração tudo. Eu quero fazer uma aplicação. De repente tem alguém aqui que a família não está completa hoje. De repente tem alguém aqui que é só o marido e a mulher não está, ou vice-versa, a mulher está e o marido não. Talvez possa ter aqui casais que os filhos não estão nessa noite. Talvez possa ter obreiros que estão aqui em cima, aqui, muito bem acompanhados por suas esposas ou por seu filho, e tem algum problema diverso aí que está acontecendo. E essa palavra vem de encontro para você. Se tem alguém que está lá fora que não veio ainda, quem vai pegar ele vai ser a voz. Eu quero profetizar aqui que a voz vai alcançar alguém. Eu quero profetizar que nós não estamos aqui em cima ocupando espaço somente para que nós venhamos entrar. O Senhor ele tem obra na nossa casa, na nossa família. O diabo quer destruir, o diabo quer derrubar, ele quer derrotar, mas ainda tem um Deus que a sua voz é boa. Ainda tem um Deus que fala. Teve uma jovem de um dos setores ali do lado do centro, que ela se afastou da presença do Senhor, ela se afastou de Deus, e a mãe dela muito rígida no ciclo de oração, mulher de oração, de propósito, de orar na consagração de manhã,
tem propósito com Deus no ciclo de oração, fazia parte de uma das dirigentes da igreja, não quero expor o nome de ninguém. E essa irmã, no seu propósito com Deus, ela orava. A filha dela cresceu, afastou e foi para o mundo, não quis mais saber, a menina cantava, louvava o nome do Senhor e se afastou. Isso acontece muito. Tem muita, irmãos, quando nós saímos lá para fora para evangelizar, o que mais tem é afastado do que pessoas que não conhecem. Desculpa a minha franqueza, eu nunca vi tanto filho de pastor afastado como nós estamos tendo agora. Vou falar de novo. Eu nunca vi na história filhos de pastores, obreiros, presbíteros, evangelistas, filhos de crente, irmão, como nos dias de hoje. Se coloca de pé a juventude, todinha, por favor. Só a juventude. Olha o número da juventude como é que está. Os adolescentes estão dando risada ali no meio, não sei porquê. Aqui é para chorar, viu, filho? Pode sentar, por favor, para ser educado. Olha o número de jovens que a gente tem. O jovem está sendo bombardeado, irmão. O inimigo tem lutado contra a juventude de uma forma terrível. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que a juventude é o futuro obreiro. Ali tem o futuro pastor, presbítero, evangelista. O inimigo tem lutado contra os nossos filhos. Por que luta contra o filho de um pastor? Porque ele pode ser o substituto do pastor. Ele pode ser a continuidade do ministério. E o diabo não quer que isso aconteça. Ele veio para querer frustrar e atrapalhar o projeto original que é de Deus. Mas aquela jovem afastou. Saiu, vou ver minha vida, já fiz 18 anos, eu andei de da desobediência, agora eu mando em mim. E ela foi. E uma certa noite ela saiu, e quando ela saía na sexta, ela voltava a segunda às vezes. Negócio virou de ponta cabeça na vida daquela menina. E ela virou a cabeça de uma forma tão terrível, como muitos senhores com a cabeça virada. Alguma coisa acontece que faz eles ficarem revoltados. Mas uma coisa certa é: a voz de Deus vai alcançar. Muitas das vezes a nossa voz, o nosso conselho, a nossa orientação parece que não é o suficiente. Muitas das vezes alguém evangeliza, alguém fala e parece que não é o suficiente. Tem uns que tem o coração mais aquebrantado que vem. Eu estou aqui em cima aqui e estava do meu lado aqui o Alan. O Alan, ele era lá de Itacoaxetuba, ficava na esquina da igreja. E ele me surpreendeu falando: cadê o Alan? É Alan, não é? Olha lá, aquele bonitão lá embaixo. Que Deus chamou ele lá na igreja do Vila Varela, no setor 22. Hoje, quem preside lá é o pastor Genino Simplício. E o Alan, ele ficava, pode falar? É verdade. Ficava lá na esquina, nos trabalhos que ele fazia, longe de Jesus. E nenhum dia de segunda, sempre quando eu passava para lá, eu falava: ei, Jesus te ama. E tinha uma turminha lá da fumacinha. Aqui lá. Chegou um dia de culto de segunda que juntou uma turma e foi lá no culto, e ele foi um dos que foi lá. Aquele bonito mesmo. Aceitou Jesus chorando. E Deus fez promessa. Quando eu cheguei para aquele segundo culto, olha como ele estava bonito. Cheio da presença de Deus. Na época quem dirigia era o pastor Anderson, gênero do pastor Francisco, que é o presidente hoje do campo de Garatá. Preguei lá na festa das irmãs e no congresso de missões também. E tive com o Anderson da congregação permanente lá do setor. E eu vou ligar quando eu sair aqui com as palavras. Sabe o que eu encontrei hoje? O Alan. Porque no dia que esse menino aceitou Jesus, o pastor Anderson chega à presença, deu um abraço nele. E ele está aqui com um abraço de um pastor que faz a diferença naquele que entra por aquelas portas ali. Quem pode dar glória para Jesus por isso? Olha para mim, a voz de Deus, quando ela fala, ela tem resultado. A voz de Deus, quando ela fala, ela cura feridas. A voz de Deus, quando ela fala, ela fecha corte profundo. A voz de Deus, quando ela fala, ela opera na alma. A voz de Deus, quando ela fala, levanta o caído. A voz de Deus, quando ela fala, cura, restaura, levanta. A voz de Deus, quando ela fala, ela trabalha de uma forma poderosa. A voz de Deus, ela é como espada, mais penetrante do que qualquer coisa aguda. Ela penetra no profundo da alma, ela entra na divisa de leituras e faz aquilo que é paz. A voz de Deus trabalha. A jovem saía sexta e voltava segunda, terça. E uma certa vez ela saiu na sexta e teve a festa das irmãs na igreja que a mãe dela estava, e a mãe dela falando com Deus: meu Deus, que situação, minha filha podia estar aqui porque ela sempre ajudava, e hoje não dá. E parece que aquela festa dela foi uma festa
e a menina foi na sexta, mas no sábado ela estava num certo lugar que tinha os ambientes, e ela sentada na mesa, e ali estava rolando tudo aquilo que jovem gosta, quem está lá fora, jovem está lá fora, a bebida e tanta coisa rolando, e aquela menina por nome de Érica, o nome dela é Érica, só vou falar para a mãe, ela é conhecida, e essa menina lá, e ela falou, vou levantar que eu vou aqui ao banheiro, e saiu da mesa e foi no banheiro, foi sozinha, nenhuma amiga se preocupou com ele, a fumaça rolando, as luzes piscando, mas não tem esse negócio aqui, graças a Deus, e o negócio estava acontecendo lá, e todos ali se divertindo, segundo aquilo que eles acham que é alegria, mas é alegria passageira, é alegria momentânea, é uma alegria que a pessoa tem ali no momento, depois fica depressiva, ansiosa, fica doente, e aquela administração ela entrou dentro do banheiro, ela escutou uma voz chamando o nome dela, Érica, estou com saudade de você. Ela virou para trás e olhou se tinha um homem dentro do banheiro, o banheiro só de mulheres, e ela olhou para aqui, que é isso? E ela começou a sentir o coração dela acelerar, isso é que ela conta, e ela sentiu, e ela foi saindo para fora, a voz falou para ela no meio do salão, estava tendo baile, as luzes piscando, som alto tocando, e a voz falou para ela como se estivesse saindo na caixa acústica, Érica, estou com saudade de você. Era Deus tratando dentro daquele ambiente. Quando Deus ele quer fazer, e quando Deus ele tem obra, não tem Satanás se atrapalhe, não tem demônio que impeça que essa mesma voz ela possa alcançar alguém da tua família, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aquela menina foi em direção da mesa, e na mesa ela escuta pela terceira vez a voz falando com saudade de você. A mãe dela estava aqui, joelho dobrado em casa, chegou no sábado e dobrou o joelho e falou: Deus, visita minha filha, Deus, faz a minha filha voltar, Deus, eu sinto falta dela, Deus, a minha filha é minha companheira, a minha filha é uma herança que o Senhor deu, e a herança não pode ser roubada por Satanás. O diabo quer roubar a herança, o diabo quer tirar nossa maior riqueza, quer destruir nossa casa, quer destruir nossa família, mas Deus está entrando, Deus está colocando a mão, a brecha é fechada, Satanás vai cair por terra e a glória de Deus vai manifestar na nossa casa. Porque antes de chegar aqui eu tenho que cultuar em casa primeiro. O meu primeiro culto é dentro de casa, e eu não posso ficar dentro de casa de cara fechada. Uma coisa que eu tenho que saber, como pastor, como obreiro, é que em casa eu sou marido e em casa eu sou pai. A disciplina da igreja é da igreja, em casa é em casa. Pai é uma coisa e obreiro é outra. Tem muitas coisas que estão sendo implantadas por aí que estão atrapalhando o crescimento dentro de casa, e está diminuindo o crescimento da casa, família de Deus, a igreja. E a gente observa dentro disso que Deus está colocando ponto final, está perto da sua vida. Hoje, quando se janta, se almoça em algumas casas, são poucas as casas que se reúnem na mesma mesa. Tem gente que come no quarto hoje. Você já percebeu que a mesa ela foi se diminuindo ao pouco do tempo? Antigamente o prazer do pai era ter filhos e a mesa de 12 lugares, e se reuniam todos na mesa, e todos comiam junto, e ninguém se atrevia a começar um antes do outro, e todos oravam, quer seja qualquer tipo de devoto. Eles seguiam essa tradição família. Depois que entrou algumas coisas politicamente falando, começaram a degrinir, começaram a atrapalhar, começaram a interferir o que é quesito família reunida. Hoje o negócio está bagunçado. Tinha pessoas que tinham prazer de sair do seu trabalho, já que eu moro perto do meu trabalho, eu vou lá almoçar com a minha família. Hoje não, troca uma família por amigos, troca uma família por amantes, troca uma família por momento, troca uma família por jogatina, troca a família por tanta coisa. Mas Deus continua sendo Deus para colocar no lugar o que precisa. Ele vai reunir a família, Ele vai fazer coisa gloriosa. Deus tem planos, Deus tem obra. Esse negócio de culto de família, a gente tem que aplicar o tempo.
tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora, não tiver para mim mais não, você mexe. Ih, tá loucona já, tá loucona. Tá na brisa. O negócio fez efeito. Érica, fica de boa aí nessa assim, a ideia, né? Fica de boa aí. O que você foi usar lá no banheiro ainda? Você voltou diferente de lá. Porque quem escuta a Deus nunca mais é o mesmo. Glória a Deus. Pode estar onde for, quando Deus fala, muda mesmo. Pode se encontrar onde for, quando Deus fala. Ela saiu de lá, era 2 da manhã, para ir embora, e foi. Ninguém precisa levar, vou sozinha, sou dentro da casa, ficam por aí. E já soltou a primeira palavra. Eu vou orar por todos vocês, porque eu quero voltar para Jesus. Aí quando ela soltou uma piada, pronto, entornou mesmo. Agora está loucona. Agora, e uma que veio para a conversa, não, deixa eu ir embora sozinha. E a mãe estava de jeito no braço dela. Deus, a minha filha. Deus, me comanda. Deus, entra, Deus, trabalha, Deus. Oh Deus, oh Deus. Você está achando que a coração é igual, minha irmã? Você está dando pelo teu filho, pela tua filha, pela tua família. Deus ele vai fazer algo tão grande que vai te surpreender. Se você está orando em vão, obreiro, pastor, presbítero, evangelista, se você está buscando em vão, Deus vai trabalhar. Deus vai trazer de volta o moço. Deus vai trazer de volta o rapaz. Que Deus falou que tem promessa de ele ser pregador, está entendendo? Deus vai levantar o que está caído. Se você está orando em vão, pastor, a mão de Deus vai alcançar o teu filho. Ele vai ficar preso nas drogas. Ele vai ficar preso no mundo. Se você está orando em vão, eu cheguei aqui já nasceu um filho que estava lá na porta sem citar nome, que eu amo, que eu tenho carinho. Ele me bateu uma filha, me ligou no meu telefone e falou: cadê o senhor, meu pai? É isso que Deus faz, irmão. É Deus trabalhando, é Deus colocando a mão, é Deus agindo para a glória dele. De repente você está dizendo: eu sou privilegiado. Eu tenho certeza absoluta dentro desse altar que 95% dos que estão aqui tem algum problema. Isso aqui eu estou falando não é sentido que foi feita pesquisa. Não. Isso aqui é a igreja, joelho dobrado. Eu estou orando por famílias. O diabo está lutando contra nós. Ele não quer ver os nossos. Não tem prazer maior do pai estar aqui no altar e ver o filho ali na glória. Não adianta a gente brilhar e dentro de casa está tudo escuro. Não adianta você ter ministério florido e a tua casa está arrebentada. Você pode pregar bem, pode cantar bem, pode ser quem for. Se não tiver pregado, está bem aqui. Por isso que a Bíblia traz e dizer que aquele que não cuida da casa é pior que o fiel. Então é para nós aqui em cima, como é que nós somos em casa? Meu Deus, é assim. Não, eu estou me corrigindo, olha aqui para mim. Você está dando doutrina em casa, eu sou pastor aqui e me obedece. Você é pastor aqui na igreja. Na sua casa tem que ser pai e marido. Você está dando para sua casa aquilo que é bom. Meu Deus. Nós estamos levando para casa aquilo que Deus quer. Aonde a gente trabalha, onde a gente convive, onde nós estamos. Meu Deus. Porque essa menina ela voltou. Eita, meu Deus. E no meio do caminho, ela chorando. Ela colocou no coração igual o filho pródigo no capítulo 15 de Lucas. Que quando ele começou a comer bolotas de porcos, ele olhou e falou: na mesa do meu pai tem abundância. Deus vai tocar no nosso filho. Para tirar eles das bolotas dos porcos. Eles vão conscientizar dizendo: na casa do meu pai tem abundância. Na casa do meu pai tem fartura. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Porque pequei contra o céu e perante ele, e eu não sou digno nem de ser chamado de filho. Ele se coloca como servo, como escravo. Por isso que eu li todos esses versículos. Uma coisa é ser filho, outra coisa é ser servo. Observe no capítulo 8, versículo 32 do Evangelho que Jesus escreveu: conhecereis a verdade vos libertará. Verso 30.
cinza caiu, bagunçou tudo. Aqui não. Aqui tem consciência. Paulo está conscientizando na última oportunidade, que é o capítulo 6. Depois de tudo, ele fala o quê? Revestir de toda a armadura. A família que está bem se reveste, se firma, porque a Érica, voltando para casa, naquele tempo não tinha Uber como tem hoje, né? O táxi era até caro, de madrugada, então. Essa jovem foi andando, foi voltando para casa. Quando ela chega na sua casa, ela sobe, entra no elevador, vai para o andar onde não mora, e quando ela desce no andar, ela bate na porta. A mãe olha naquele chamado olho mágico, na porta. E quando a mãe olha, a mãe vê a filha toda borrada no rosto, de lágrimas, de choro. A mãe abriu a porta e a filha falou: mãe, me perdoa. A nossa oração tem um poder tão grande contra as armas. A nossa oração, a oração pastoral, oração de ministério, sabe, ministerial, oração de homem e mulher de Deus, quebra cadeias e correntes de uma forma poderosa. É por isso que nós, assembleanos, temos um costume de, antes de começar o culto, fazer o quê? Orar. O pastor não é assim, não estou jogando confete, não. Ele é conhecido como homem de oração. Gosta de orar. Exige doutrina. Gosta de santidade. E tem gente que fala: para que esse pastor exige demais? O pastor que exige, dá licença, pastor. O pastor que exige da gente é o pastor que quer ver a gente no céu. Desculpa a minha expressão. Meu cunhado comentando comigo sobre esse quesito de pastor que tem que pregar sobre dízimo. Tem que ensinar o obreiro, a igreja, a dizimar. Não é para tirar proveito, não. É para cumprir a palavra de Deus. O pastor é levantado para ensinar, para orientar e para exortar. Quando somos exortados e repreendidos, é porque alguém nos exorta que é o nosso bem, quer ver a gente ir para o céu. Quem não aceita exortação não é ovelha, é bode. Quem não aceita repreensão não é ovelha. Ovelha não dá coisa. Ovelha abaixa a cabeça e fala: eu escuto, porque eu quero morar no céu. A Bíblia fala que aquele que é repreendido pelo Senhor é mais amado, porque o Senhor repreende aquele que ele ama. Ser repreendido é coisa boa. Aí eu digo: esse irmão só prega cajado, esse irmão só prega repreensão. Não é porque Deus está botando para pregar mesmo. E família precisa entrar na posição. Deus tem planos com a gente. Nossos filhos não vão perecer. Os nossos filhos não vão ficar nas garras do diabo, do vício, da droga, da bebida. Não serão escravos do crime, da arma. Não serão escravos da malignidade. Os nossos filhos é a herança de Deus e vão pregar a palavra, vão partilhar o louvor, estarão diante da orquestra, partilhando das coisas de Deus. Quem pode dar glória aí. Deus vai resgatar a voz da oração. Caramaia, xebre, eu não sei o que você veio ouvir hoje, mas você não só. A letra que eu li, a palavra que eu li, o capítulo 6, ele está muito bem explanado. É Paulo falando: filhos, obedeçam aos seus pais. Você já sabe o que é obedecer? Está escrito aqui, ó: pois isso é justo. É justo o filho obedecer pai. Honra o seu pai e sua mãe, porque é mandamento. É compromisso e mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento. É promessa para que tudo corra bem com você. Está explanado o texto. Você honrar pai e mãe, você vai alcançar o melhor, é a palavra. Não é lousa de sala de aula, não é curso, nem esses que estão aí como coach, trazendo autoajuda. Aqui não tem autoajuda, não. Aqui tem ajuda do alto, rapaz. Aqui não vai ficar aqui outra coisa. Você vai ficar milionário daqui uma semana. Para com isso, irmão. Incentivo mentiroso. Quer ficar bem de vida? Vai trabalhar.
jovem, adolescente. Tem uma mãe aí que está aí nas internet aí. Meu Deus, já é o meu terceiro filho que morre no crime. E eu sigo ao Senhor. Eu falei para ele, ela está desabafando. Meu terceiro filho. Eu peguei, eu falei para você que essa vida é de morte, meu filho. E você não me ouviu. E você teve ali, ó, os seus irmãos que foram primeiro. Ela falando com o defunto. Gente, eu chorei. Está difícil hoje, mas ainda tem uma voz que é melhor que a nossa. O segredo nosso é isso aqui, ó. Já que não está me ouvindo, eu vou falar com aquele que me ouve. Quando você começar a falar com ele vai tomar a pastor, vai se manifestar para falar com o que você está pedindo. Não, eu quero ser boca de Deus para profetizar agora aqui nessa casa que o Senhor está perto. Para dizer para você uma coisa: o mal não vai suportar o tamanho do peso da glória, porque a voz do teu Deus vai quebrar correntes e cadeias. A voz do teu Deus vai entrar aonde o teu filho estiver. Tem ambiente que nós não queremos entrar, tem ambiente que nós não queremos partilhar, tem ambiente que nós não queremos nem passar perto. E Deus fala: eu vou passar lá por você, eu vou entrar lá por você, eu vou trabalhar lá por você, eu vou pôr a mão lá por você. O teu filho vai largar o copo de bebida, vai largar o cigarro, vai largar a droga. Olha, escuta aqui, eu estou pregando de forma muito simples e diretiva. É porque Deus está falando de forma simples, que Ele vai trabalhar, Ele vai resgatar a nossa casa, Ele vai resgatar a nossa família, e os princípios bíblicos se cumprirão. Com permissão do pastor, você coloca de novo. Cadê a irmã Jéssica? Eita Jesus! A Jéssica aqui. Deus! A Jéssica é uma filha, é do Jeremias, é nossa. Aleluia! Jeremias é um irmão. Jeremias é um amigo que Deus me deu. Jeremias é um homem de conselho. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor. Irmão, eu não me lembro de ter visto Jeremias de cabeça baixa. Eu nunca falei isso para mim. Não me lembro de ver o Jeremias reclamando no mundo. Partilhamos já de oração de 2 horas de joelho, 3 horas, e chorando no lagoa de vigília. Nunca vi esse homem orando: Deus, põe a mão. Deus, julga isso aqui. A oração sempre: Deus, trabalha, Deus. Aleluia! Glória a Na Deus! frente da igreja, do Jardim São Paulo, nunca me esqueci. Sabe, ele sempre me chamou de pai. O Senhor é meu pai. Ela obedeceu. Está aqui, ó, casada. Tem um filho maravilhoso que é a cara do povo. Glória a Deus! Já vai vir mais umas meia dúzia por aí. Aleluia! Ó, semblante de mim. Aleluia! Dá ali o Mateus que me abraçou lá. Aleluia! Ah, bonitão! Mateus reluta, mas dá voz quando vem, Mateus corre. Irmão, quando a voz pega. Eu estava com esboço aqui para pregar, ó, porque aqui tem um livro meu de esboço, falei só em 2 igrejas. Falei no Creio, lá do setor 67. Estou falando aqui, um dos livros meus. O de esboço está aqui. Eu tenho mais de 1000 mensagens minhas esboçadas que está passando por uma cara. Minha, não é escutada dos outros, não. Não é catado de ninguém. Deus é bom. Tem surpresa. Quem te colocou aqui foi Deus, pastor. Você está do lado do irmão. E isso aqui não é pé na frente, não. Ele gosta de ver o brilho ser levantado. Onde se passa falando do pastor Antônio Chaves, ou pastor Priscila Chaves, perdão. Levanta o dedo, reconhece. Não. Tem gente que tem inveja, não vou levantar, não vai tomar meu lugar. Nunca teve isso. Não estou jogando confete, não. Eu sei o que estou falando. E Deus está tocando no meu coração para dizer que Ele visita um dos seus hoje. Deus diz assim: quem é meu não se decepciona. Aonde tu não pode, eu posso, diz o Senhor.
Aonde tua mão não alcança, a minha alcança, diz o Senhor. Aonde tu não vai, eu vou. E tem surpresa chegando para você dentro desses dias, diz o Senhor.